Boa noite a todos. Desde já agradecemos a presença dos que já estão conosco e dos que provavelmente virão. E vale aqui louvar a iniciativa da FIPOJUCA, né, na pessoa do seu coordenador Eduardo Cortes, e as parcerias importantes da FIPORTO e da Fundagem. A Fundagem é essa instituição que cumpre o seu papel de guardiã, promotora e pesquisadora e, novamente, guardiã da nossa memória, da nossa cultura local, né, reconhecida no mundo inteiro, e que tem uma pleia de pesquisadores, né, de renome. Então, é uma parceria muito interessante e a gente agradece a todos por isso. Então, essa live é a primeira live de uma série que ocorrerá mensalmente até o mês de novembro. E elas estão inseridas dentro da comemoração do primeiro centenário de nascimento de João Cabral de Melo Neto. E eu quero dizer alguma coisa em relação à importância dessas comemorações. João Cabral de Melo Neto, todos sabem, né? Um pernambucano, nosso conterrâneo, nascido aqui, à beira da maré do Capibaribe, como eu gostava de dizer, e que eternizou a memória de nosso estado, né? Do Rio, que ele amava tanto, através de sua obra. Então, na verdade, ele, depois de adulto, ele ingressou, antes saiu do Recife aos 22 anos, mais ou menos, mas já tinha uma formação literária, uma autoformação, né, literária feita aqui, inclusive nas reuniões, famosas reuniões do Lafayette, que era um Café Lafayette, que ficava na esquina da 1º de março, no Arroio do Sol. E ali, por ser próximo dos jornais, ali tornou-se um reduto de intelectuais, né, de jornalistas, de escritores, e que, então, era ali que fervilhava a cultura da cidade, tá? E ele, como muito jovem, né, a maioria era mais jovem do que ele, mas ele se integrou nessas tertúlias literárias, né, fez amizades, e tinha um deles que era reconhecido como quase o tutor do grupo, né, apesar que era o Willy Lewin. Então, ele tinha uma biblioteca muito rica, mas uma biblioteca europeia, principalmente, de autores europeus, e Cabral fez assim, antes de sair do Recife, ele fez sua formação, como você gosta de repetir, a autoformação em leituras. Ele era um leitor compulsivo, a vida inteira. Então, depois que ele saiu daqui, ele foi para o Rio, e lá ele fez 2 concursos, muito próximos um do outro. Um fez para o DASP, e outro fez para... Em seguida, não demorou muito no DASP, né, que era um departamento administrativo, ele fez para Itamaraty. O concurso foi aprovado, tá? Então, ele ingressou na vida diplomata, na carreira diplomática, cedo, né, e por força disso ele teve que se ausentar do Brasil em torno de 40 anos, né? Mas nem por isso é que eu acho muito, muito, muito interessante, né? Quer dizer, ele foi um exilado, autoexilado, ele teve toda a síndrome do exilado, né? Que é aquela da falta da terra, né? Da memória, né? Do esforço em guardar a memória. Teve a história da língua, que ele dizia que era difícil, porque às vezes em cada local que ele mudava, ele tinha que aprender novamente da língua, ele perdeu os amigos, quer dizer, tem essa dificuldade, que são muito comuns no exílio, né? Mas também é muito comum que os intelectuais no exílio, eles se reencontrem com a terra, através da escrita. E foi isso que ocorreu. A obra de Cabral é a quase totalidade permeada pela paisagem humana, pela paisagem
ambiental, né? Pelos tipos humanos de Pernambuco, né? Pelo rio Capibaribe, enfim. E um episódio muito interessante que eu gosto de repetir, que eu ouvi de Francisco Bandeira de Mello, que já foi secretário de Cultura, hoje está falecido, que ele uma vez telefonou para a Bandeirinha e disse: Bandeirinha, ainda existe aí um baobá aí perto do Palácio do Campo das Princesas? Existe um baobá, eu acho que até agora parece que o baobá caiu. Mas aí Bandeirinha disse: tem, e em seguida ele fez o poema do baobá, quer dizer, ele ficava rememorando, né, tudo que fazia parte da vida afetiva dele, né, desde a infância e adolescência, e assim foi que ele conseguiu esse link permanente com Recife, com Pernambuco. E nós somos devedores disso, porque foi no século passado, no meio do século passado, e Pernambuco ficou conhecido internacionalmente. Ele foi, em vida, ele foi muito, muito festejado, e bastante reconhecido, ganhou vários prêmios, não é? Prêmios importantíssimos, como Neustadt, e outros, e outros, e outros, e outros, e chegou a dizer várias entrevistas, dizia: eu não vou nunca me livrar, entre aspas, da ideia de Pernambuco em mim, porque foi lá que eu vivi minha infância, foi lá que eu vivi a minha primeiras experiências, e foi lá que eu nasci, na casa da avó, à beira da maré. Então, acho que por isso tudo, inclusive esse nascimento dele é muito interessante, porque não vou me alongar muito, mas assim, ele era costume, né, era a cultura da família, que os netos nascessem na casa dos avós. Naquele tempo os partos eram domiciliares, né? E a casa do avô dele, materno, era aqui, na Jaqueira, que hoje acho que é Lorival, não lembro o nome bem, mas fica ali na beira do Capibaribe. Então, eles arrumavam, como se fazia antigamente, um quarto para haver o parto, né, a parturição, etc. Mas ele chegou mais cedo, quer dizer, ele deu sinais mais cedo e colocaram ele, a mãe dele, esperando o quarto ficar pronto, colocaram no oratório, que também era uma coisa muito, muito comum nessas antigas casas de famílias, né, de família mais abastada, né? E ele ficou e lá foi que ele veio à luz. E ele conta isso num poema chamado Autobiografia de um Só Dia. E termina dizendo assim: nasci transgredindo todo o ritual daquela corte, blasfemando, porque não deixa de ser blasfêmia, sangue e grito em meio à freirice dos lírios. Então, desde o nascimento, ele se considerou um transgressor, né, que a gente vai ver depois, no bom sentido, e na obra ele registrou isso. Bom, dito isso, eu quero agora só um pequeno, alguns minutos para me apresentar, para quem não me conhece, né? Alguns me conhecem, outros não. Eu sou Selma Vasconcelos, minha formação não é em letra, minha formação é na área médica, mas eu sempre tive a literatura por amor, por prazer, por dedicação, como atividade paralela. Então eu escrevi meus primeiros poemas, comecei como poeta, né, tinha publicações em jornais, editei alguns livros, e fui assim, alimentando essa veia poética e lendo muito, lendo crítica literária, lendo os poetas, principalmente os brasileiros e nordestinos, né, li muito. E quando me deparei com João Cabral do Melo Neto. Aí chegando, foi antes e depois da minha vida, antes de Cabral e depois de Cabral. Porque, na verdade, foi uma paixão que é inegável, né? E por que isso? Porque a gente não tem influências, como ele próprio diz, e alguns escritores assim. Nós não sofremos influências. Nós nos filiamos àquelas pessoas que têm as ideias parecidas com as nossas. Então, eu encontrei na forma dele fazer poesia, no conceito dele de poesia, eu encontrei exatamente aquilo que eu pensava que devia ser arte poética. Então, a partir daí, eu elaborei 2 projetos, né, que foram apoiados pela Fundação de Cultura da cidade, do governo do Estado, a Fundarp, do governo do Estado, né,
que resultou nesse livro, né? João Cabral de Melo Neto. Eu chamei Retrato Falado porque foram entrevistas com familiares próximos, filhas, sobrinhos, parentes, amigos, inclusive os intelectuais contemporâneos dele, entre eles o nosso convidado de hoje, que gentilmente recebeu na Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim. Então, depois disso, eu achava que não estava ainda munida de muitas informações, e a gente elaborou outro projeto para ir ter um contato direto com o João Cabral. E foi através de quê? Da correspondência pessoal dele. Essa correspondência pessoal estava e está ainda depositada no arquivo Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Então, novamente a Fundarp nos patrocinou e nós fomos para o Rio de Janeiro realizar essa pesquisa, quer dizer, a leitura, a seleção, né, das cartas pessoais e trazer para Recife, porque o nosso objetivo era trazer para Pernambuco, porque aqui não existia nenhum registro dessa documentação, que é a fortuna epistolar dele, né? E isso foi feito e foi registrado em mídia digital. Só como isso tem implicações de direitos autorais, essa mídia ficou disponível nas instituições de pesquisa, quer dizer, disponível para os pesquisadores interessados, né? Na vida e na obra de Cabral. Nada tem aqui de pessoal dele. Tudo que tem aqui são correspondências com intelectuais, com escritores, acerca da obra dele, acerca do estado de ânimo dele, acerca da vida dele, acerca das mudanças de ânimo que eram frequentes, acerca da mudança de local de moradia, porque mudava de posto no Itamaraty. Então, as conversas pessoais de caráter íntimo, pessoal, não estão aqui, evidentemente. Então, assim, nisso aqui foram gastos 8 anos, né? Desde a pesquisa, elaboração do projeto, etc. Então, foi um mergulho, e esse mergulho na correspondência, o professor Antônio Carlos vai confirmar isso depois, é como se diz, uma viagem muito diferente, porque você comunga da alma do escritor, entendeu? Você comunga, não só do escritor, se você lê uma correspondência, você vê ali o sentimento, percebe o sentimento de quem está escrevendo, né? Principalmente dele, que era um homem super inteligente, que na época não existia outro meio de comunicação a não ser o correio, a carta, né? Eu considero isso aqui um tesouro. É um tesouro que, claro, evidentemente, a gente só pode fazer uso, não para publicidade, não para distribuir com a população em geral, mas fazer uso para pesquisa, e eu fico muito feliz de ter colaborado em trazer para a terra de João Cabral de Melo Neto essa correspondência tão importante. Bom, dito isso, acho que chegou o momento, então, de nós, com muito prazer, né, chamarmos o nosso convidado, que é o professor Dr. Antônio Carlos Sequim, que é um estudioso reconhecido da obra de João Cabral, né, com uma obra densa em torno do poeta, né? E antes disso, desculpa, eu queria dizer para quem nos está assistindo que vai ocorrer assim: a gente vai ouvir a palestra do professor, não é? Em seguida, a gente vai abrir para quem estiver interessado em fazer perguntas, que vai ter interação, que é muito interessante com o público, e depois disso, nós vamos, eu pessoalmente, né, nós vamos fazer alguns comentários e encerro o evento, tá? Então, a gente vai ter um período agora que vai ser ocupado por ele, professor, na falta de outra palavra melhor, disponibilizado para ele, e a gente vai ouvir com muita atenção, porque ele tem muito a nos dizer. Então, com muito prazer, eu peço a presença do professor Dr. Antônio Carlos Sequim. Boa noite, Selma, é um prazer atender esse convite. Boa noite. E boa noite também a todos que estão acompanhando aqui essa apresentação, né, essa abertura do festival, em homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto. E o tema que me foi proposto
foi o de estudar as relações dele, de João Cabral, com a literatura brasileira, de um modo geral. E sabe-se, né, que em João Cabral tem muita Espanha, evidentemente, né, como tema, como motivação, tem muito Nordeste, muito Pernambuco, muito Recife, mas diz-se que há relativamente muito pouco Brasil. Se você supor, né, no caso do Brasil, qualquer outra região que não seja especificamente o Nordeste. E essa suposição, né, de que Cabral seria talvez menos brasileiro e mais pernambucano, que era como ele gostava de se definir, essa pressuposição encontra respaldo quando nós examinamos, né, a relativamente pequena presença de outros autores brasileiros, né, em diálogo na sua grande produção poética. Para facilitar aqui o acompanhamento da exposição, eu propus a divisão em 4 níveis da presença de autores brasileiros, né, na obra de João Cabral de Melo Neto. De que maneira ele incorpora a obra, o título, o autor, né, seja seu contemporâneo ou não, para que isso funcione de algum modo junto à sua produção poética. Quais seriam, então, esses 4 níveis? Rapidamente. O mais externo de todos, evidentemente, é a dedicatória. A dedicatória está fora do texto, né? Mesmo que depois vá dialogar com o texto, inicialmente é algo extratextual ou peritextual, na melhor das hipóteses. Seja uma dedicatória de um livro, o que é muito honroso, seja a dedicatória de um poema, o que também pode ser interessante, e até um terceiro tipo de dedicatória, que não é nem de livro e nem de poema, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Um segundo nível desse diálogo dele com seus autores patrícios seria o das epígrafes. Então, o epígrafe já está penetrando no texto, mas está penetrando como um discurso alheio. Seria a presença de uma outra voz, a voz de um outro autor, né, norteando, seja para a ratificação, seja para a contestação, o texto que será escrito em seguida. Então, temos a dedicatória, que é quase sempre um protocolo de amizade, de deferência. Temos a epígrafe, que pode ser, digamos, positiva ou pode ser contestada. E, finalmente, já entrando na autoria propriamente do poema, há 2 níveis de presença de autores e obras. O primeiro deles é quando esse autor ou essa obra está denunciada ou referida no texto do poema. Então, Casagrande e Senzala, tantos anos depois, né? Então, está aí uma obra que está, cujo título é também o título do poema de Cabral. Graciliano Ramos também está explícito a quem o poema se dirige. E, finalmente, um 4º nível, que não seria nem a dedicatória, tampouco a epígrafe, também não necessariamente o título, mas o corpo do poema. No miolo do texto, nós podemos localizar referências ou alusões a autores brasileiros. Então, ditos esses 4 níveis, eu rapidamente vou tentar percorrê-los, mostrando algumas curiosidades, algumas idiosincrasias de João Cabral de Melo Neto, no que se refere a dedicatórias, epígrafes, títulos e corpo de poemas. Comecemos pela dedicatória. Ela pode incidir num livro inteiro ou pode incidir num único poema. Num poema a quem com o qual ele presta uma homenagem. Aí, isso pode ser por afinidade, por amizade, por algum interesse profissional ou pessoal de João Cabral para homenagear determinada figura, né? E eu fiz aqui um levantamento que, dos 20 livros que ele publicou,
nada menos do que 14 tem dedicatória. Então, ele gostava de atribuir a sua produção para determinada pessoa, ou mais de uma pessoa. Mas aí, já naquele espírito dele pouco efusivo, nós podemos observar o seguinte: desses 14, 10 simplesmente contém o nome da pessoa a quem o livro se dirige. Nem um único adjetivo. Não é ao caro fulano, meu amigo. Não. Augusto Frederico Schmidt, a Lê do Ivo, a não sei quem. Quer dizer, ele faz a dedicatória e poupa-se do trabalho, né, ou digamos, da tendência que seria previsível de acolchoar um pouco essa dedicatória. Portanto, dos 14, 10 unicamente com o nome da pessoa. E os 4 que restam? Quais são esses que mereceram um pouco mais de carinho ou um pouco mais de atenção? O Engenheiro, de 1945, em que, ao lado de A. Carlos Drummond de Andrade, João Cabral escreve: meu amigo, meu amigo. O Cão Sem Plumas, 1952, a Joaquim Cardoso, vírgula, aí entra o apóstolo, poeta do Capibaribe. Em 1966, a Educação pela Pedra, ele acrescenta: a Manuel Bandeira, esta antilira pelos seus 80 anos. E, finalmente, aquela que seria a dedicatória mais apoteótica, em 1985, no livro Agrestes, ele convoca Augusto de Campos e, na sequência, dedica um poema inteiro para Augusto de Campos, né? Elogiando a fabricação, o artesanato poético de Augusto, a quem ele coloca até num patamar superior ao seu próprio. Se nós percorrermos de novo, examinarmos mais de perto essas 4 dedicatórias, vamos entendê-las em seus respectivos contextos. Por quê? Drummond foi a presença obsessiva, forte, fundamental na primeira fase de João Cabral. Seus primeiros livros, da década de 1940. Era um mestre, foi a pessoa a quem ele procurou quando veio do Recife para fazer a vida intelectual e profissional no Rio de Janeiro. Depois houve dissidências, houve rupturas, houve mal-entendidos entre os dois, né? E sobre isso, se houver tempo, a gente até pode voltar mais tarde. Joaquim Cardoso foi a grande admiração poética e pessoal de João Cabral de Melo Neto. Não se conhece outro autor brasileiro ou estrangeiro a quem ele tenha se referido com tanto carinho. Tanto que, na orelha de uma de suas obras, ele escreve em terceira pessoa: não fez curso superior, mas considera equivalente a uma universidade o que ele, João, aprendeu com Joaquim Cardoso e Willy Levin. Manuel Bandeira, o seu primo, e com uma dicção totalmente diversa dele, né? Porque não é à toa que ele vai fazer essa dedicatória, que aparentemente é muito amistosa, mas não deixa de ter uma alfinetadazinha, né? Uma certa ironia, quando ele oferece ao primo esta antilira pelos seus 80 anos. É como se ele dissesse assim: olha, Bandeira, você, e aqui também a cara Cecília Meirelles, que eu trago também no coração, né? Você, Bandeira, você produz a lira. Vários produzem a lira. Deixa então eu te homenagear com essa antilira. Digamos, um presente um pouquinho indigesto. Mas, para Augusto de Campos, aí não houve restrição alguma, inclusive porque, num período em que João Cabral estava menos valorizado na nossa bolsa literária, né, os concretistas colocaram João Cabral como um dos raros autores brasileiros dignos de atenção, a quem eles, os concretos, reverenciaram como um mestre. E que outros poetas ou escritores mereceram
a dedicatória de um livro. Augusto Frederico Schmidt, outra vez Drummond, aí sem adjetivos, Murilo Mendes, Vinícius, Ledo Ivo, o seu companheiro de geração, todos esses poetas bem diferentes de João Cabral, todos eles, digamos, poetas líricos. E há até uma provocação na dedicatória que ele fez para Vinícius, porque, sendo Vinícius o lírico por excelência, o apaixonado, né, é para ele que João Cabral encaminha o seu livro Uma Faca Só Lâmina. Em vez de dar um buquê, ele deu uma faca. Né? E é o livro mais cerebral, é o mais abstrato. Eu considero uma obra-prima absoluta, mas não deixa de ser também uma provocação ele oferecer o seu texto mais contido, mais preso, mais hermético num primeiro contato, para um poeta da comunicabilidade de Vinícius de Moraes. Só há uma dedicatória feminina, uma única, não por acaso, Sevilha Andando, 1989, a Marli de Oliveira, que foi a sua esposa. Então, ele, que segurou a paixão e o amor, no livro final, ele se rendeu, né, às artes de Cupido e resolveu homenagear a própria esposa, quando a primeira, a dona Estela, né, que o acompanhou muito mais tempo, não mereceu a mesma sorte. Indo para as dedicatórias de poemas, nós observamos que apenas 21 deles contêm dedicatória. Isso é muito pouco se nós compararmos com 14 livros em 20. Aí nós temos 21 em mais de 300 poemas. Né? E aí entram dedicatórias por amizade, afinidade familiar, histórica. Por exemplo, A Escola das Facas, de 1980, que é um livro que contém poemas autobiográficos do autor, né? Está cheio de algumas dessas dedicatórias em função de laços de família, laços da genealogia pernambucana. E ele é tão parcimonioso na dedicatória, que eu comentei como é que podia ser dedicar menos do que um poema, porque para o seu primo, Félix de Ataíde, ele dedicou um pedaço de um poema. Então, o Félix não mereceu nem um poema inteiro, e sim uma partezinha. Aí é uma microscopia cabralina. Né? Bom, passemos das dedicatórias para as epígrafes. Na epígrafe, supostamente, você está convocando, né, uma autoridade ou uma afinidade literária qualquer para servir de farol para o teu texto. E ele também é parcimonioso. Se ele tem 21 dedicatórias, ele tem apenas 11 epígrafes. E dessas 11, 9 são de autores estrangeiros. Resta-nos, portanto, apenas 2. Mais 2 fundamentais para os textos que elas epigrafam. Uma é Os Três Mal-Amados, né? Em que ele cita um trecho da quadrilha de Drummond. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Esse é um texto de 1943. Notem aí a presença obsessiva de Drummond, a quem ele dedicou o primeiro livro, a quem ele vai dedicar o terceiro livro e com quem ele vai dialogar no segundo livro, que é Os Três Mal-Amados, um texto dramático, né, em que ele desenvolve 3 tipos de amor de João, de Raimundo e Joaquim, que, no fundo, representam 3 linguagens poéticas diferentes. Eu diria que João é o símbolo da poesia de matriz surrealista que ele até então praticava, Joaquim é o símbolo do lirismo drummondiano, do qual ele não foi muito partidário, e Raimundo já será, digamos, um alter ego precoce do próprio João Cabral de Melo Neto. A outra epígrafe é a Vinícius de Moraes, Camarada Diamante. É um verso, é um poema, né, de Vinícius para João Cabral, e ele chama João Cabral de um camarada diamante. Cabral pega essa epígrafe, você vai pensar que ele vai agradecer e elogiar,
e vai agradecer, elogiar ao seu modo, também dando uma espetada em Vinícius, dizendo que diamante nada, né? Eu, se for diamante, eu sou um diamante industrial, barato, que, incapaz de ser cristal raro, vale pelo que tem de cacto. Então, é um diamante cacto. Não foi esse o sentido que o Vinícius pensou, mas foi esse o sentido que Cabral transformou, né? Que ele modificou o elogio do Vinícius numa tática de autodepreciação irônica. Partindo para os títulos de poemas que contenham obras ou autores brasileiros, nós encontramos um número também relativamente pequeno, apenas 30. Desses 30, Drummond comparece em 2 títulos. Nos primeiros livros, e depois desaparece completamente, some da obra de Cabral como referência, como alusão, seja como for. Aparece o grande homenageado Joaquim Cardoso em 6 poemas desses 30 de autores brasileiros. Joaquim Cardoso está no título de 6, favoráveis ou neutros. E alguns outros dos 30 são simplesmente anedóticos, em que João Cabral não descreve nada da obra, não cita nenhum livro, mas conta um episódio qualquer da vida dos autores, né, com quem ele está dialogando. E, aliás, vamos frisar que João Cabral tem essa característica de não fugir da anedota, de não fugir da história, né? Ele gostava de fazer poemas narrativos. Cita, por exemplo, nessa linha da anedota, Clarice Lispector e sua obsessão pela morte. É um poema em que a Clarice é relatada, né, conversando animadamente sobre a morte com amigos, e chegam outros amigos e começam a falar do futebol. E ela se entedia completamente, não aguenta, e numa hora explode. Vem cá, vamos voltar a falar da morte? Como, digamos, aquilo que interessa e nada o futebol. Também Murilo Mendes, né, seu grande amigo, até, ambos tiveram experiência espanhola, né, e o Cabral, num poema, relata que Murilo era muito religioso, estava passando em Madrid, e diante de igrejas, catedrais imensas, aparentemente, né, eram igrejas, Murilo Mendes se persignava, fazia um sinal da cruz. E, com a ironia que lhe é peculiar, Cabral acrescenta, explica nesse poema, que aquelas construções eram bancos, eram instituições financeiras. Murilo Mendes não sabia disso, confundia o banco com a igreja. E é claro que o poema vai fazer também um comentário jocoso, né, sobre o Deus dinheiro, né, que merece também louvores irrestritos. Faz um poema sobre Gilberto Freire, um outro sobre Ariano Suassuna, em quem ele aponta o sertão feérico, o sertão mágico. Ele diz, o meu sertão, o sertão cabralino é tão diferente, é o sertão esquelético, é o sertão atrofiado da míngua, da sede, né? E o sertão de Ariano é o sertão da magia, né? Do mistério, da noite, de tudo aquilo que não se encontra na poesia solar de Cabral. Gilberto Freire, ele elogia, mas daquela maneira que já estamos vendo, né? Diz que ninguém escreveu como ele um português brasileiro. Isso é bom, né? Está à vontade, um português de rede de dormir, é um português de uma prosa de quem se espreguiça. A ideia da preguiça não pertence, digamos, aos temas mais diletos do João Cabral, não, e você tem que entender isso como um certo elogio, né? Sempre até certo ponto. Sem restrição, é o endosso a Graciliano Ramos, que mereceu um poema dentro de uma série de outros, né? A maior adesão dele junto com Augusto dos Anjos, que também mereceu um outro poema pela estética do feio, né? Augusto dos Anjos, aquele que usava um vocabulário duro, aquele que tinha uma métrica, embora perfeita, muito consonantal, áspera, tal qual, digamos, o ritmo e a métrica cabralina. E no poema de Graciliano Ramos, às vezes o leitor passa meio batido quanto a isso, né?
observem que é um título, Graciliano Ramos, e o título, a rigor, não se encerra nesse nome, porque após o nome de Graciliano, João Cabral inseriu 2 pontos, como se fosse o próprio discurso de Graciliano, e ele sendo porta-voz desse discurso alheio, né? E os 2 pontos prenunciando a fala direta do grande ficcionista alagoano. Partindo para referências e alusões no miolo dos poemas propriamente ditos, elas podem ser, evidentemente, neutras, como no caso das anedotas, elas podem ser positivas, algumas vezes, e outras vezes negativas diretamente. Diretamente ele assume uma posição hostil a determinado escritor ou a determinado estilo. Positivas, não espanta que 3 dessas positivas sejam a Joaquim Cardoso. Uma que causa espanto, um poema que fala bem de Mateus de Lima. Quem é Mateus de Lima? É um obscuro poeta, irmão de Jorge de Lima. Com todo respeito a Mateus de Lima, eu creio que esse poema é para dizer que ele não gostava nada de Jorge de Lima. Uma maneira também oblíqua de dizer isso é ignorar Jorge de Lima e homenagear esse irmão dele, que era também um médico e que escreveu sonetos, que Cabral nunca escreveu, e escrevia em francês, né, um neossimbolista, e mesmo a mim, num depoimento, ele disse, olha, eu acho que o Mateus de Lima era mais poeta do que o Jorge. De passagem, num poema em 1 ou 2 versos, ele cita os Andrades, os modernistas de São Paulo, de quem ele tinha um ressentimento grande, né? Porque tanto Mário quanto Oswald ignoraram praticamente todo o início da carreira de Cabral. Quer dizer, o Mário morrendo em 45, já leu o Pedra do Sono, e também de maneira irônica, João Cabral dizia que ele tinha um orgulho, porque dos 5.500 poetas brasileiros, ele era o único que não tinha recebido uma carta de Mário de Andrade comentando o seu livro de estreia. Então, essas maneiras, né, de dizer e agradecer pela ironia, isso é um traço constante aqui do nosso poeta. Gilberto Freire, muitas vezes a referência negativa, a citação negativa não se dá pela referência, que é direta, mas pela alusão, que é oblíqua. O leitor tem que ter a informação para perceber quem é que ele está espetando naquele momento. Exemplo, no Cão Sem Plumas, determinado versos, né? Lá vai o poeta e diz o seguinte, de maneira irônica: cada casebre se torna um mucambo exemplar que tanto celebram os sociólogos do lugar. Evidentemente, Gilberto Freire, né? Sobrados e mucambos. Essa ideia de embelezar a pobreza, o mocambo exemplar. E aí não citou o Gilberto Freire, mas deixou a alusão clara para quem tem a mínima informação sobre esse assunto. Uma outra também, que eu acho até mais pesada do que essa, se encontra neste poema Graciliano Ramos, em que, paralelamente, né, ao elogio desse ficcionista da geração de 30, ele faz um contraponto afirmando que Graciliano vai eliminar da sua literatura o quê? A crosta viscosa, resto de janta abaianada. Não preciso, nem vou dizer aqui o nome, né, do romancista ao qual ele se refere, da geração de 30, contrapondo a incisividade, a precisão de um Graciliano ao caráter, digamos, prolífico, né, ao caráter viscoso desse outro romancista, que ele diz que faz um resto de janta abaianada,
e em cuja obra também, por acaso, se encontram muitas receitas, né, deliciosas de pratos e quitutes baianos. A alusão do afeto, a alusão positiva, evidentemente, vai ser dirigida de modo irrestrito para a sua musa, Marli de Oliveira, Sevilha Andando, presente, citada obliquamente, portanto, não é uma referência direta, como já expliquei, né, em 18 poemas. E o pudor dele fez com que, em nenhum desses 18, ele inscrevesse o nome da mulher, senão na dedicatória ou por referências assim, que a gente vai ter que percorrer, num poema, uma espécie de uma perífrase, em que ele vai chamá-la de a sevilhana que não se sabia. Ela tinha o porte, tinha um andar, tinha altivez sevilhana, mas nasceu em Cachoeira de Itapemirim. Por isso é a sevilhana que não se sabia. Bom, essa é a parte inicial aqui, eu creio que já me expandi além do que deveria, e haveria uma segunda parte em que eu falaria especificamente das relações de Drummond e Cabral. Essa amizade inicial, a briga no meio, a tentativa de conciliação, mas quem sabe isso fica para o nosso próximo encontro. Muito obrigado a vocês, obrigado, Celso. Aqui, se você quiser, você pode estender mais um pouco. Já que o canal permite, a gente tem mais 10 minutos para você, e depois eu faço algum comentário, tá? Tá bom. Então aqui eu interessa para nós. Oi? Interessa para nós todos. Tá bom. Então eu vou dar um spoiler aqui do meu estudo sobre Drummond e Cabral, que vai ser publicado em breve, um capítulo inédito, né? Num livro que a CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, para minha grande alegria e honra, vai publicar este ano. É uma reedição de meus trabalhos anteriores, vai se chamar João Cabral de Ponta a Ponta, não só porque percorre a obra dele do início ao fim, né, de ponta a ponta, como também porque a imagem da ponta é duplamente pertinente na obra de Cabral. Não só a ponta do novelo, como aparece em Psicologia da Composição, né, que ele propõe o poema que se desenrola com a delicadeza de um novelo que se abre para que o poeta chegue à ponta do novelo sem rompê-lo, como também a ideia da faca incisiva, né, penetrante, que é a ponta de uma faca solâmina. E nesse livro haverá um capítulo intitulado Drummond e Cabral, afagos e alfinetes, até para permanecermos com a imagem do metal ou da lâmina. Aqui, nesses pouquíssimos minutos, não vou poder me estender mesmo, né? Mas só para situar o seguinte, que Drummond Drummond tem a pedra no meio do caminho. João Cabral publicou em 1968, o livro que o consagrou das poesias reunidas, até então, Poesia Completa, 68, que terminava com a Educação pela Pedra, de 66, e cujo primeiro livro é A Pedra do Sono. Então já podemos ver que Cabral tinha uma pedra no começo do caminho, jogou outra pedra no fim do caminho, e o Drummond tinha a pedra no meio do caminho. A imaginação de Cabral certamente é pétrea, é mineral. Houve esse início, essa afinidade de Drummond e Cabral, numa situação em que a relação era de mestre e discípulo. A proporção em que a obra de Cabral sobe no consenso crítico, já não se pode mais falar em mestre e discípulo, pode-se falar em dois poetas distintos, absolutamente espetaculares em seus caminhos, né? Mas que, em certo momento, entraram em atrito implícito, nunca confessado, né? Porque
as poéticas divergiram completamente. E, além disso, isso eu trato com minúcia aqui no artigo, né? Eu creio que houve comentários meio malévolos de uma parte e de outra junto a terceiros. E esses terceiros não se furtaram a fazer o papel de mensageiro, né? Dessas mensagens negativas, mensagens sempre verbais, nunca escritas. E sendo pessoas não propriamente modestas, e pessoas que sabiam do relevo e da importância, né, que desempenhavam em nossas letras, certamente alguma competição latente existia, acrescida desses comentários maliciosos que um fazia sobre a obra do outro e que os amigos, com ou sem aspas, tratavam de propagar. Só para ter uma ideia, corria nos anos, final da década de 50, o apelido que Drummond teria dado a essa obra-prima de Cabral, uma faca solâmina, né? Consta que Drummond se referia a esse livro como uma faca salame. Eu penso que isso não deve ter agradado muito a João Cabral, né? Saber que Drummond transformava a lâmina num salame. E, aliás, a lâmina até pode ser útil para fatiar o salame, mas pode ser ruim para azedar ou espetar as amizades entre os poetas. Eu só daria aqui um dado que eu acho contundente sobre o afastamento de ambos, que é a tabulação da correspondência entre Drummond e Cabral, né? Sobretudo na época em que o Cabral estava servindo, né, no exterior como diplomata. Pois bem, isso está num livro compilado por Flora Susequinte, correspondência de Cabral com Drummond e com Bandeira. Até 1957, houve o registro, isso aí eu contabilizei, de 61 documentos trocados entre ambos. Às vezes cartas, algumas bem interessantes, outras vezes telegramas, outras vezes um poema que um mandava para o outro, mas enfim, 61 documentos entre 1941, por aí, quando o jovem Cabral começa a escrever para Drummond e preparando a sua ida ao Rio, até 1957. Reparem que, fatidicamente, 56 é o ano de uma faca solane. Pois bem, de 57 até o ano da morte de Drummond, 1987, 30 anos, essa correspondência se reduz a um documento. 61 documentos antes e um documento nos 30 anos finais. E como se não bastasse, esse documento, esse cartão, foi encontrado um esboço dele no material, né, no arquivo de Drummond, mas não foi encontrado na correspondência de João Cabral, o que significa que nem mesmo essa única carta, em 30 anos, teria sido mandada. Não há comprovação da quebra desse gelo entre esses dois gigantes da poesia brasileira. Fico aqui agora à disposição. Bom, então nesse minutinho aí, aproveitando enquanto a Selma não volta, né? Em 2012, a Flip homenageou Carlos Drummond de Andrade. E eu fiz um pequeno texto abordando essa relação, um texto irônico também, né, uma paródia, abordando essa relação entre Cabral, Drummond, Bandeira e até os poetas concretos de quem Cabral tanto gostava, né? Vocês estão lembrados do Quadrilha? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
baseado na quadrilha, eu escrevi um texto que eu denominei Quarteto, que eu apresentei na Flip de 2012, e se minha amiga, a escritora Lúcia Bittencourt, estiver assistindo aqui essa apresentação, certamente ela vai se lembrar desse texto. Então, o quarteto é assim. Mário amava Manuel, que amava Carlos, que amava João, que não amava ninguém. Mário se correspondia com todos, menos com João. João, com ironia, dizia ostentar orgulhoso troféu, o de único poeta brasileiro a jamais ter recebido uma carta de Mário. Carlos julgava Manuel o maior, apesar de Manuel proclamar-se poeta menor. Carlos se afeiçoou a João, que se dizia seu aluno. O primeiro livro de João foi dedicado a Carlos. O segundo, também. Carlos consagrou apenas um pequeno poema a João, mas foi seu padrinho nas primeiras núpcias. Manuel, oriundo de Pernambuco, morou a vida quase toda no Rio de Janeiro. O paulistano Mário percorreu bastante o país, mas pouco foi ao exterior. Cabral, Carlos, de Itabira do Mato Dentro, tampouco apreciava as viagens internacionais. Esteve em Buenos Aires, em visita a familiares, e olhe lá. João, recifense e diplomata, correu o mundo, Europa, África, América. Mas, em sua geografia poética, sempre dava um jeito de retornar ao Nordeste e à Espanha. Não gostava do Rio, a contragosto residiu na cidade, bem diferente de Carlos, que não cessava de celebrá-la. Mário, o arlequim modernista, morreu desgostoso pouco depois do Carnaval de 1945, convicto de que sua geração fracassara. Manuel viveu por 82 anos, 5 meses e 26 livros, até ir-se embora para Pazárgada, bem amado pelo público e pela crítica. Supunha que morreria meio século antes da tuberculose. Mas, em país como o nosso, nada chega mesmo na hora prevista. A presença de Manuel foi captada em várias sessões espirituosas nas tendas de Paraty, no ano de 2009. Carlos afastou-se de João, ex-aluno que nunca escreveu um soneto e que detestava temas abstratos. João acabou criando outra escola, na qual só permitiu a entrada de bem poucas lições do antigo mestre. João decidiu especializar-se na casa de máquinas do poema. Carlos optou pelas engrenagens da máquina do mundo. As minas de João eram do mais duro minério, a minas de Carlos do mais puro mistério. Mário e Manuel acabaram solteiros. Carlos deixou viúva e João se casou com os poetas concretos, que não tinham entrado na história. Obrigado. Inicialmente, sobre a sua palestra, a sua conversa muito didática, numa linguagem bastante inteligível para o nosso público leigo, né, que não está feito a linguagem poética, não teve nada de sofisticação, mas, pelo contrário, um lado muito humano dos poetas, grandes nomes da poesia brasileira, né? Agora, aproveitando o material ao qual eu tive acesso, as cartas, né, de João Cabral, então eu queria, em relação a Drummond, eu queria citar 3 cartas que João Cabral fez a Drummond. Por ocasião da publicação do Sono, ele não queria publicar a Feira do Sono, ele estava intranquilo,
achava que não era hora de publicar e tal, mas assim, aí escreve a Drummond dizendo: sinto que não é essa a poesia que eu gostaria de escrever. O que eu gostaria de escrever é falar numa linguagem mais compreensível. Esse mundo que os jornais nos dão notícias todos os dias. Quer dizer, o Pedro de Sono era aquele primeiro livro dele, aliás, ele teve os primeiros poemas, mas não tinha sido publicado. Era aquele livro meu muito impregnado do surrealismo ainda, né? Assim, meu onírico, com uma penumbra, um ambiente muito noturno, etc e tal. E Drummond responde: não, se essa é a poesia que você tem, que você escreveu, não se fute, publique o livro. Bom, em outra carta interessante, que ele, antes de ir para o Rio, aliás, depois que ele voltou, da primeira vez que ele esteve no Rio, ele conheceu Drummond através de Willy Levin, que mandou uma carta para um dos amigos comuns dele e levou até Drummond. Então, depois ele voltou e ficou com aquilo na cabeça, ele queria ir para o Rio, né? Então ele escreve para Drummond dizendo: eu queria que você me ajudasse a ver se conseguia alguma colocação para mim aí no Rio, para tratar da minha dor de cabeça, ou é uma neuralgia de trigêmeo, que agora mesmo me dispensou do alistamento no Exército. Isso ele pede desculpa também por estar incomodando Drummond, porque queria uma situação tão pessoal dele, né? Bom, e parece que a coisa não teve êxito, mas ele assim mesmo ele veio para o Rio. Depois ele escreve a Drummond, quando ele estava em Goiânia, porque ele antes de Itamaraty, ele fez o concurso para o DASP e foi enviado do DASP para Goiânia. Veja aí, como ele foi bem explícito quando ele fala da questão do eu poético, né? Porque a grande crítica dele com a poesia anterior era que quem predominava na poesia, por exemplo, sentimentalista, romântica, né, do simbolismo também, era o autor, era o eu do autor, e não o poema. E aí ele não concordava, e ele achava que o poema tinha que ser um objeto independente do autor, né? Escrito pelo autor, mas que ele fosse uma obra de arte, assim como é um edifício que a pessoa constrói, o engenheiro constrói e deixa lá. Então ele entendia isso, então ele escreve: essa vida aqui em Goiânia sozinho me deixa em estado de pré-romance ou livro de diários. Eu tenho evitado até os poemas por não saber me evitar neles. Quer dizer, ele achava que estava correndo risco, porque estava muito sozinho, estava muito saudoso, né, das pessoas amigas, de poder se exteriorizar esse sentimento, né, esse sentimento romântico nos poemas. Eu tenho evitado os poemas por não saber me evitar neles. Bom, isso em relação a Drummond. E também, uma vez, Drummond manda para ele o sentimento do mundo, para ele opinar sobre o sentimento do mundo, né? Então ele diz assim: será que que adorou o livro e tal, que gostou do livro, aí ele diz assim: será que eu aprenderei algum dia aquela linguagem de seu livro, ou de lá de soi, né, distante de você mesmo? Bom, essas eram as cartas que eu tenho muito mais, mas assim, eu deixei para lá, eu escolhi só essas. Em relação à bandeira, por exemplo, em relação à bandeira, que você falou que ele tinha uma dicção diferente, evidentemente tem uma dicção diferente, né? Está aí a grande diferença entre os dois, mas que Bandeira um dia mandou o poema O Bicho para ele opinar, né? Então, ele responde de uma maneira muito interessante numa carta à Bandeira, dizendo assim, deixa eu ver lá, onde é que eu estou dizendo: conheço poucos poetas no mundo que conseguem fazer poesia com fato, porque o poema tratava de um homem se alimentando do lixo. Aí no fim Bandeira disse: meu Deus, não era um bicho, era um homem.
Aí o Cabral diz assim: poucos poetas no mundo conseguem falar poeticamente de um fato como você faz. Isso não é fácil. E eu fico muito feliz, porque apesar da minha linguagem intelectualista, que ele tinha esse problema, ele próprio se achava muito intelectualizado, escreveu uma linguagem um pouco mais difícil. E eu fico muito feliz porque, apesar da minha linguagem intelectualista, eu sou capaz de perceber a beleza dos poemas dessa ordem. Achei muito bonito esse comentário de Cabral para a bandeira. E eu não sei se a plateia, evidentemente o professor Sete não tem conhecimento, mas se a audiência está sabendo que João Cabral, ele teve um período que ele se lançou como editor. Mas isso teve uma razão de saúde, né? Lá em Barcelona, ele comprou um mecanismo de edição de livros, porque o médico tinha essa dor de cabeça muito intensa, e o médico, muito sabiamente, achou que era por excesso de trabalho intelectual, e recomendou para ele que ele tivesse um tipo de terapia ocupacional. Então ele resolveu, inteligentemente, trabalhar com o livro, né? A ser editor. E ele foi o primeiro, a primeira edição de Mafoá do Malungo, foi ele que fez, lá em Barcelona. E ele, inclusive, Mafoá do Malungo, Bandeira mandou para ele com dedicatória a João Cabral. Aí ele disse: olha, eu vou ser um pouco, talvez meio grosseiro, mas você me perdoa, porque como é que eu vou ser o editor e você vai me dedicar ao livro? Fica bem, né? Então, essa primeira... E aí eles trocaram muitas cartas, até inclusive sobre o título de Mafoá do Malungo, que Cabral até sugeriu um livro que não tinha, a meu ver, não tinha muito, não era mais apropriado do que o de Mafoá do Malungo, né? Mas aí ficou Mafoá mesmo. Então, em relação a Vinícius, por exemplo, Vinícius escreveu Camarada Diamante, e eu lembrei de uma crítica que eu li muito assertiva, que Cabral era tido como um poeta pintor, que pintava com olho. Por que ele pintava com olho? Ele pintava com olho porque antes dele escrever, Cetim sabe demais disso, antes dele escrever, ele abordava o objeto de interesse dele de todos os ângulos, de 1000 ângulos que o objeto tivesse, como o diamante, que tem vários ângulos, né? E até chegava aí fazer uma cisão nesse objeto, para penetrar no cerne do objeto de trabalho dele, para depois escrever o poema. Eu acho que Vinícius falou diamante por conta disso. Eu estou fazendo uma elucubração aqui, né? Em relação a Graciliano, por exemplo, eu encontrei cartas a Clarice, a Lê do Ivo, muitas cartas a Lê do Ivo, que era amigo pessoal dele, e até muito interessantes. Teve uma Lê do Ivo que ele disse assim: foi ao cemitério, visitar um cemitério, e depois Lê do Ivo dizer que alguém tinha sido vamos dizer, o funeral tinha sido em outro cemitério, enterrado em outro cemitério, porque não havia mais espaço para outro condômino naquele cemitério que eles visitaram. Já tinha condôminos em excesso. Graciliano eu não encontrei. Mas deve ter, porque eu também não consultei hoje, de ontem para cá, não consultei todas essas cartas. Mas eu queria, assim, deixar um comentário de Antônio Cândido sobre o Graciliano e João Cabral. Em relação ao regionalismo de João Cabral, aos dois, né? Porque a gente sabe que o regionalismo teve várias fases, algumas fases diferentes. A primeira, quando se exaltava muito a questão da natureza brasílica, né, a beleza do índio, meio assim, uma coisa muito, muito panfletária. A segunda foi o romance de 30, né? Que ainda não equivalia à linguagem do homem culto com o homem rural, com currícula. Né? Ainda existia uma grande diferença. Isso é o comentário de Antônio Cândido. Ao passo que
Graciliano e Cabral tiveram uma capacidade imensa, né? Que ele chamou de super-regionalistas, porque ele trouxe o respeito do público à linguagem do homem rural, né? E que, no fim das contas, era o homem da cidade, em Grandes Sertões Veredas, que se espantava com as histórias que Reobaldo cantava a ele. Então, ele realmente fez reconhecer que a linguagem do homem erudito e do homem rural eram equivalentes. Então, ele chamava de super-regionalistas. Bom, eu vou parar um pouco para agora a gente abrir para as perguntas. Uma delas é: quem era o escritor brasileiro, para você, isso aqui, preferido de João Cabral? Estão ouvindo bem, né? Eu creio que, como eu disse aqui, era Joaquim Cardoso. Era o grande exemplo dele, né? Na poesia, Joaquim Cardoso, e na ficção, Graciliano Ramos. E, curiosamente, ele não tinha nenhuma sintonia com Machado de Assis, por exemplo, né? É uma ausência total na obra Cabral, seja crítica, ensaística, e também um outro, quer dizer, veja, os dois cumes da ficção brasileira, talvez, Guimarães Rosa é outro autor também que está nas antípodas do que o Cabral considera, né? Exatamente pela exuberância verbal de Guimarães Rosa. Então vamos ficar assim com o Graciliano Ramos na ficção e com o Joaquim Cardoso como exemplo de vida e também um pouco de poesia. Isso. E uma pergunta aqui: a que se deve o afastamento entre eles? Entre Drummond, você já falou disso, né? Eu já expliquei aqui mais ou menos por alto, né? É a famosa intriga literária. De um lado e outro, né? E também um pouco a sensação de Drummond de ver que o discípulo estava se voltando poeticamente contra ele, não pessoalmente, né? Estava criando uma obra que de alguma maneira iria sacudir a percepção da obra do Drummond. Nesse particular, eu quero fazer um elogio a um poeta que na época era considerado talvez o maior do Brasil e hoje quase ninguém lê, que é o Augusto Frederico Schmidt. Um elogio não necessariamente ao poeta, mas ao editor, né, e à figura humana, porque quando o Cabral estava aqui no Rio, né, na década de 40, e ia publicar O Engenheiro, Schmidt bancou a publicação do Engenheiro, foi pago pelo Schmidt. E ele teria dito o seguinte: olha, eu vou publicar o seu livro, mas sei que esse livro vai fazer muito mal à minha poesia. E não deu outra, né? A distância que existia. Mas que elegância, né? Sabia que era um anti-Schmidt radical, e Cabral, do jeito dele, né, esperou 15 anos, e quando, em 1960, lançou uma plaquete em Madrid, chamada Dois Parlamentos, um livrinho com uma tiragem de 200 exemplares apenas, o que ele faz? Dedica o livro a Augusto Frederico Schmidt e a Ieda Schmidt, que era a mulher. Também um gesto bonito, né? E uma coisa interessante, Drummond foi padrinho do casamento de Cabral, do primeiro casamento. Eu comentei isso aqui naquele texto. Dele com Estela. O quarteto, né? Que não só foi um padrinho poético, mas foi um padrinho civil e religioso, porque ele foi a pessoa escolhida. De alguma maneira também, quer dizer, Cabral cultivou, eu não digo de modo interesseiro, mas ele sabia que era bom ter o apoio de Drummond, que já estava consolidado ali. Claro, que estava consolidado, claro. Da poesia brasileira, né? E era bom ficar sob as asas e com a bênção de um nome como Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, muito bem. Então a gente está chegando ao final, e eu não podia terminar sem falar um pouco do antilirismo de João Cabral, né? O célebre. E os críticos
os mais que se dedicam mais, assim, que se aprofundam mais, acham que ele não é muito lírico, né? Ele tem outra forma de lirismo, né? É a ressignificação do lirismo, né? Por exemplo, em relação à mulher, ele compara a mulher num poema belíssimo, que eu só vou citar uma estrofe só, com a casa, né? Ele compara a mulher com Sevilha, como você falou, né? Sevilha andando, né? Enfim, ele é outra forma, né, de expressão. A verdade é essa, outra forma de expressão e outra forma do trabalho com a linguagem. Então, nada de antilírico. Você citou várias colocações dele em relação a isso. Então, a mulher e a casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. Numa casa, nunca é só para ser contemplada. Melhor é somente por dentro que é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas. Quer dizer, ele compara muito bem a intimidade da mulher com a intimidade da casa. Eis assim, a grande solicitação que se faz ao leitor de Cabral de se deter um pouco mais. Não é uma poesia para você ler e achar que entendeu de repente, né? Isso aí é outro aspecto. Mas que ele foi também um lírico. Bom, como nós já avançamos muito no tempo, né? Novamente, agradecer a Fundagem, agradecer a FIPOJU com a oportunidade, agradecer ao professor Dr. Antônio Carlos Sequim por aceitar o convite, né? E agradecer a audiência de todos. E até uma outra oportunidade. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.